Avenida do Mar, com Celina Pereira. E agora estão passados os 15 minutos das 16, altura para entrarmos em tempo de entrevista. Como há pouco dizia, já tenho comigo em estúdio os convidados que nos vão dar a conhecer as conferências do teatro que regressam esta quarta-feira. O Baltasar Dias vai acolher de novo o saber dos processos de investigação que vão acontecendo um pouco por todo lado, mas particularmente no que diz respeito à nossa região. Vamos ter a possibilidade de falar com um dos conferencistas. Gabriel Pita está connosco, já vamos ficar a conhecer mais sobre o seu trabalho. Vai fazer uma conferência sobre a ação católica. Também Cristina Trindade está connosco e Luísa Paolinelli. As duas vêm falar-nos um pouco de forma abrangente, já que estão na organização destas conferências que já marcaram a agenda do Teatro Municipal Baltasar Dias, mas que também marcam a agenda da Câmara Municipal do Funchal e, claro, de todos aqueles que de alguma maneira vão trabalhando para que este saber se vá realizando e possa vir a público então nestas conferências do teatro. Boa tarde à Luísa, boa tarde à Cristina, boa tarde ao Gabriel. Olá. Olá, boa tarde. Estão todos audivas. Luísa, se calhar começava por si. Vamos então, temos aqui um regresso, as conferências de AZ de forma categórica e muito positiva, creio eu, já marcaram a agenda do Teatro Municipal. Ouvir o regressar das conferências de AZ já não é uma novidade. O que é que está programado para este ano? Bem, muito obrigada primeiro por nos receber aqui hoje para podermos falar deste Madeira de A a Z, que é um evento no qual apostámos no ano passado, em 2017, com a ajuda do Teatro Baltasar Dias e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, e que pretendeu, como pretende este ano também, trazer ao conhecimento do grande público temáticas que fazem parte da investigação ligada ao grande dicionário enciclopédico da Madeira. A determinada altura nós verificámos que nós tínhamos diversos textos que nos eram dados pelos investigadores com o material e com informações que eram do interesse de todos, do interesse geral, e achámos que eram dignos de divulgação, porque ficar o conhecimento, ficar apenas por aquele público mais académico, o público estudioso ou mais interessado, era de facto ficar muito circunscrito. Também achámos que podia ser do interesse de todos conhecer um bocadinho mais daquilo que estava a ser descoberto, o que estava a ser compilado e sistematizado sobre a Madeira. Também porque estamos numa altura em que essa dinâmica e essa proximidade entre a investigação e quem faz a investigação, as instituições de investigação e a comunidade também tem sido estimulada verdadeiramente, no sentido de se criar também uma proximidade entre o público em geral e a comunidade que está a trabalhar em prol do conhecimento que depois há de ser servido a esse mesmo público, mas de modo a chegar de forma mais contemporânea a toda a população no momento em que há essa investigação. Exatamente, porque todo o saber parte de um diálogo, parte no fundo de várias vozes, de uma polifonia de vozes, e o investigador necessita de estar em contacto com as pessoas, até para muitas vezes receber informações, perceber qual é o feedback dos seus conhecimentos e adaptar até muitas vezes aquilo que costuma fazer sozinho no seu gabinete ou no seu arquivo a um grande público. E o grande público, ao mesmo tempo, acaba por poder entrar em diálogo com os investigadores e compreender melhor aquilo que é o seu capital, no fundo, identitário, não é? Nós todos temos o nosso capital que nos faz mais ricos, neste caso, o que tem a ver com o nosso património, com os conhecimentos, com a própria imagem que temos de nós próprios como indivíduos e como grupo. Ora, esse diálogo, e eu acho que sim, que o saber tem que ser esta polifonia de voz, esse diálogo é de facto colocado e realizado com muito entusiasmo nestas conferências do teatro, porque estão os investigadores,
estão os conferencistas, mas depois está o público que também acaba por entrar no confronto de ideias, na troca de saberes com os conferencistas. Por isso é algo extremamente profícuo, e um saber que fique só confinado ao livresco, hoje em dia, é uma pena, porque nós sabemos, e nós que trabalhamos com tantos documentos antigos, sabemos que muitas vezes, se o conhecimento não é colocado em ação e não é colocado em partilha, ele acaba por se perder. E nós tantas vezes encontramos, eu e a professora Cristina e o Dr. Gabriel Pita também, às vezes andamos nos arquivos e encontramos textos e dizemos assim: como é que isto se perdeu, como é que isto se pôde perder? De facto, perde-se se ele não for comunicado. Ora, nós estamos ali para fazer uma comunicação. Ora, isso é o mais importante. Estamos aí para esclarecer, sobretudo os ouvintes que agora tenham chegado. Estamos a conversar com duas das organizadoras e responsáveis pelas conferências do teatro Madeira de A a Z. Estamos com a professora Cristina Trindade e também com a professora Luísa Paulinelli, e temos também connosco um dos conferencistas da próxima quarta-feira. Regressam na quarta-feira, ao final da tarde, às 18, ao Teatro Municipal Baltasar Dias, as conferências do teatro, e é com eles que estamos a ficar a conhecer um pouco melhor da importância destas conferências e da importância de dar a conhecer todos os trabalhos de investigação. Seria a palavra agora um pouco à professora Cristina, ainda em termos de organização, e não com aqui, de qualquer dos modos, com prioridade às senhoras, sem nenhuma incompatibilidade de género. Professora Cristina, estar na organização destas conferências, estar a trabalhar diariamente com a recepção de material que resulta da investigação sobre assuntos vários, existe também que haja da vossa parte uma triagem do material que depois poderá ou não ser alvo de uma determinada conferência. Como é que se passa nos bastidores esta dinâmica de trazer a todos e à luz o conhecimento que vai sendo investigado? Boa tarde a todos também, e obrigada por nos ter trazido aqui. Quando me fala da triagem, eu tenho que adiantar que a triagem transcende-nos a nós as duas largamente, porque o projeto de partida, de base, que está por trás destas conferências é o do Dicionário Enciclopédico da Madeira, que é uma obra grande, que conta com mais de 500 autores, que está previsto que tenha 10 volumes de 1000 páginas cada um. Portanto, isto para dizer que material não nos falta, e que é triado, esse material é triado de duas maneiras. Por um lado, na sua componente científica, é triado pelo coordenador da área científica do dicionário, e depois, em termos de compatibilidade linguística, de citação, da forma da escrita, etc., é triado por uma equipa de revisores em Lisboa. Portanto, essa triagem está feita. Quando nos chega às mãos, a triagem está feita. O que nos coube a nós foi decidir um critério para a apresentação das conferências. E esse critério tem sido encontrar, por cada mês do ano, dias mundiais ou internacionais disto, daquilo ou do outro, do que seja, e procurar no dicionário assuntos que tenham a ver simultaneamente com a Madeira e com o assunto do Dia Internacional da Saúde, da Arte, da Pintura, da Literatura, da Infância, do que quer que seja. Portanto, o nosso trabalho tem sido fazer esta interseção das celebrações com o material que temos disponível, e também tem que ter em conta que as pessoas, os conferencistas, digamos assim, sejam residentes na Madeira, porque há muita gente que trabalha para o dicionário e que não vive cá e, portanto, não poderia ter esta disponibilidade para ir ali e falar. Agora, como há muita gente que vive cá e que se tem disponibilizado, e quero desde já agradecer a todos os passados e presentes e futuros conferencistas, porque vão ali usar do seu tempo gratuitamente, num ato que é de algumas da mesma área. Exatamente, muitos escolhemos da mesma área, vidas, que é para poder ali, dar a todos, uma vez por mês, a todas fazer as conferências que portanto, ouvir, também o nosso sistema diferentes tipos de conhecimento. É isso. Estamos a falar de umas conferências que têm marcado também a atividade cultural da região. Aliás, elas
elas amplificam muito esse conhecimento, uma vez que trazem novidades do processo de investigação que vai acontecendo em termos contemporâneos. Logo, é uma forma excepcional dos cidadãos interessados ficarem ao corrente das últimas observações e dos últimos conhecimentos face aos vários assuntos. Relembro que as conferências do teatro e as conferências de A a Z começaram com o teatro, começaram com Molière e foram até às origens do teatro satírico. Depois já aconteceram também conferências, e agora aqui indo de encontro àquilo que a Cristina Trindade e Luísa Paulinelli acabaram de expressar, vão de encontro de facto a temáticas variadas, por exemplo, os fenómenos naturais e também outros assuntos que vão trazendo a lume um conjunto de saberes que estão também eles a serem simultaneamente colocados no dicionário. Sim, aliás, preambularmente colocados no dicionário. A gente parte do dicionário para as conferências e não o contrário. Portanto, a gente vai a textos que já estão produzidos por autores do dicionário e convidamos-los para virem falar abreviadamente, porque nós até o ano passado tínhamos estipulado que seriam 3 conferências de 20 minutos cada uma, e entretanto, como a experiência ensina, percebemos que 3 é demasiado ambicioso, porque as pessoas não conseguem, e é natural que não consigam, confinar-se aos 20 minutos que a gente lhes dá, e portanto aquilo alargava-se e às vezes tornava-se um bocadinho comprido demais, de maneira que este ano resolvemos encurtar para 2, e assim as pessoas têm mais tempo para falar à vontade dos seus assuntos, e o público também tem mais oportunidade de intervir e esclarecer as dúvidas que eventualmente tem. Isso é algo muito interessante, é que depois das conferências nós temos sempre um espaço de debate. Ora, esse espaço de debate tem sido muito profícuo, porque as pessoas conversam, trazem as suas dúvidas, trazem sugestões, informações, e por isso é um momento que nós consideramos muito importante nestas conferências. Portanto, não só o conferencista fala, mas depois todos aqueles que estão na audiência podem participar, e geram-se conversas muito interessantes. Às vezes estamos muito tempo, aliás, havia quase momentos... tanto tempo. Exatamente. E às vezes era quase tanto tempo como o dono das conferências em si. E é tão enriquecedor essa partilha entre quem está a investigar e quem está a ouvir, alguns com algum conhecimento sobre as áreas, outros perfeitos leigos, mas cujas questões também vão estimular no investigador perspectivas às vezes de visão daquilo que estiveram a trabalhar, e porque já estavam tão embrenhados, situações que se calhar não se conseguiam ver sem esta troca de informações. Exatamente. Assim, e muitas vezes, às vezes passam a ver as coisas de forma diferente, até as próprias pessoas que estão a assistir. Eu lembro-me de uma das conferências com o João Batista sobre a calçada madeirense, e haver alguém no final que dizia assim: eu agora nunca mais vou caminhar nas ruas do Funchal da mesma maneira que caminhava antes, porque agora vou olhar para as pedras da calçada, ou como por exemplo quando a Rita Rodrigues fez sobre os tetos, e alguém dizia, o outro olhava para o chão, não é? Este aqui dizia-nos, eu agora vou passar a olhar para o ar de maneira diferente. Uns de cabeça para o chão, outros de cabeça para o ar. Por isso mesmo, esta ideia de que pomos as pessoas a olhar mais para cima e mais para baixo, a nós deixa-nos extremamente contentes. Muito bem. Sobretudo esta possibilidade de fazer com que as pessoas passem a olhar para as coisas com um novo olhar. A ideia é essa. Nós todos vivemos os nossos cotidianos de uma forma bastante rotineira e muitas vezes olhando e não vendo. Passamos por tanta coisa para a qual olhamos e não vemos. E estas conferências têm permitido dotar as pessoas de instrumentos para ver e de algum modo também têm tido uma boa recepção, porque nós temos um público fidelizado, digamos assim, que anda entre as 70 ou 80 pessoas que vão, estas 70 ou 80 vão às conferências todas. Portanto, isto significa que de facto há público para estas coisas, há pessoas que querem saber, e qualquer investigador deve ter como objetivo
passar o seu trabalho, partilhar o seu trabalho, porque senão o trabalho esgota-se em si mesmo e não tem piada nenhuma. E não tem piada. Não serve para nada, não é? Vamos ficar a conhecer então, pelo menos, um aflorar do tema que o Dr. Gabriel Pita vai abordar na próxima quarta-feira, porque as conferências regressam na quarta-feira às 18 horas e daqui a pouco não quero esquecer-me de relacionar esse assunto que agora estávamos a falar, quer com a professora Cristina, quer com a professora Luísa, desta necessidade de chegar ao público, de um investigador chegar ao público com o seu trabalho. Me parece uma dinâmica que tem um paralelo também com a abertura dos museus à sociedade. Também as universidades deixaram de ser como eram historicamente e culturalmente, porque são processos culturais e históricos, ambientes mais fechados que de repente se abrem à sociedade, convidam a sociedade a entrar. Esta abertura também me parece estar a acontecer de forma muito intensa com as universidades nos últimos anos. E daqui a pouco recomeçamos a partir daí. Não sei agora deixarmos falar o nosso convidado, o género masculino, que já deu prioridade às meninas todas que o acompanham, Dr. Gabriel Pita. Gabriel, boa tarde, obrigada por ter aceito o convite para estar connosco também. Então, vamos ouvir falar na quarta-feira sobre a ação católica. Ora, eu coloquei um título assim muito geral, Ação Católica, porque a minha ideia é não só falar da Ação Católica na Madeira, mas falar da criação da Ação Católica a nível da Igreja Universal, em 1925, no Papa Pio XI, e sobretudo enquadrar a criação da Ação Católica a nível da Igreja Universal, repito, mas também depois caminhar para a fundação da Ação Católica Portuguesa, em 1933-34, já lá vamos, depois posso explicar isso melhor, e depois partir então para a criação da Ação Católica na Madeira, em 1936-38. 36 começa só a falar da Ação Católica, mas as primeiras atas só aparecem em 38. Este filme, dentro das várias entradas para o dicionário, já agora gostaria de dizer que, se calhar, esta da Ação Católica foi aquela que me deu mais prazer fazer, porque entrei num terreno que estava ainda por desbravar. E sentia aquela alegria que as pessoas que investigam sentem quando estão a descobrir pela primeira vez documentos que não estavam ainda a ser estudados, não tinham sido publicados. Isto no que diz respeito, claro, à Ação Católica na Madeira. Não sei se posso fazer um enquadramento geral. Pode. Não só pode, como deve. Como deve. Então vamos lá a isso. Assim, rapidamente, a Ação Católica é fundada pelo Papa Pio XI em 1925, no quadro do projeto, do programa do papado, que se pode resumir estas palavras: a paz de Cristo no reino de Cristo. Ou seja, a ideia do Papa Pio XI é reconciliar a Igreja com o liberalismo institucionalizado. É o primeiro Papa que, depois da conquista dos Estados papais, em 1870, é o primeiro Papa que vai ao encontro da sociedade e ao encontro dos Estados. E nessa perspectiva, Pio XI vai assinar várias concordatas, vários acordos com vários Estados. Quando ele é eleito Papa, é a primeira vez que ele assume ao Vaticano, aparece numa janela do Vaticano a dar a bênção Urbi et Orbi, porque desde 1870 o Papa remeteu-se a uma situação de prisioneiro e cortou, digamos, com a sociedade. Portanto, a ideia do Pio XI é reconciliar-se com uma situação que veio para ficar, o liberalismo, a democracia, e, ao mesmo tempo, de certo modo, recuperar no espiritual a perda do temporal. Ele, aliás, dizia que, para governar a Igreja não preciso mais do que o pequeno Estado do Vaticano, com o qual ele acordou com o Benedito Mussolini em 1929. Portanto, esta é a situação em geral. Em Portugal, é preciso entender a Ação Católica como a resposta da Igreja Católica a um certo desencanto para com o Estado Novo, de quem a Igreja esperava muito mais.
o Estado Novo, a ditadura militar, que depois se transforma, digamos assim, oficialmente em Estado Novo a partir da Constituição de 33, a Igreja em Portugal esperava muito mais, tanto mais que Salazar tinha sido um militante católico, do Partido Católico, e afirmava, enfim, defender a Igreja, recuperar o prestígio da Igreja. Mas os bens expropriados pela República não foram devolvidos, muitos deles. A Constituição de 33, que é de abril, a Ação Católica é de novembro desse ano, a Constituição consagra um regime de separação da Igreja e do Estado e, enfim, o Estado não estava a ir ao encontro da Igreja, não estava a consagrar, digamos, um Estado confessional como a Igreja esperava. De maneira que a ideia do Cardeal Patriarca, Gonçalves Sergera, era afirmar o poder da Igreja. E reparem que a Ação Católica é fundada em 25 e só em 33, reparem bem este compasso de espera, não é? Porque era preciso não, enfim, agarrar-se ao que já se conquistou, não perder o que se conquistou, e só em 33, em novembro de 33, é que a Igreja em Portugal envia para o Papa as bases da Ação Católica, isto no dia 10, no dia 16 o Papa responde aprovando essas bases, e depois, logo em janeiro, cá está, isto enquadra-se em janeiro, já agora, em janeiro, então, no Patriarcado, é que se convocam vários sacerdotes para prepará-los para assistentes da Ação Católica. Uma revista que, de facto, fosse congregasse os boletins diocesanos. Portanto, esta ideia de reforço da Igreja, de centralização. E uma das rubricas, mensagem, a Lumen era mensal, uma das rubricas constantes do princípio ao fim, era assistentes da Ação Católica. Porque a Ação Católica tinha um assistente eclesiástico que, na minha perspectiva, foi longe demais. Ou seja, a burocracia e o clericalismo acabaram por, de certo modo, prejudicar a ação da Ação Católica. E qual era o espírito da Ação Católica? Não sei se já estou a falar demais, mas quando eu achar que é demais, eu... Então diga. A ideia... Estão aqui 3 mulheres, portanto, atentas. Qual é o espírito da Ação Católica? Temos aqui tenho aqui uma citação do Monsenhor Avelino Gonçalves. Este Monsenhor Avelino Gonçalves, que faleceu em 81, foi o iniciador do escotismo católico em Portugal, foi diretor da Lumen e foi também um dos assistentes eclesiásticos a nível nacional da Ação Católica. E ele dizia, na revista Lumen, em 44, ele escrevia: temos de remontar às origens do cristianismo para descobrirmos nos primeiros legos que o professaram o fervor apostólico, a ânsia de perfeição, a paixão ardente pelo ideal cristão que inspira a moderna Ação Católica. Portanto, a Ação Católica não era mais uma associação devocional ou de assistência ou de defesa intransigente da Igreja como instituição, que era o que se passava durante o liberalismo. Não, a Ação Católica é outra coisa. A Ação Católica é o chamamento de uma elite de católicos para promover a evangelização numa sociedade que já era católica, mas num cristianismo amorfo, como escrevia um outro padre na revista Lumen, mais ou menos sensivelmente para esta altura. Portanto, a ideia é preparar os católicos no seu meio para serem católicos adultos, passando para um segundo plano, digamos, aquele ritualismo sentimentalista, tradicionalista que caracterizava o catolicismo português e que, de certo modo, se reflete na devoção e na propagação da devoção a Fátima. De maneira que Fátima e a Ação Católica eram os instrumentos. Fátima, um instrumento divino, sentimental, tradicional, devocional. A Ação Católica era um instrumento humano de intervenção no meio. Era uma espécie de guarda avançada, mas sempre com a preocupação de submissão à hierarquia. Mas é curioso, só queria fazer aqui uma pequena distinção, e já me calo, que era a definição da Ação Católica por Pio XI é ligeiramente diferente da definição da Ação Católica por Pio XII. Estamos em presença de 2 papas muito diferentes, embora
Pio XII tenha sido, antes de ser Papa, digamos, o braço direito do Papa Pio XI. Mas por ser o braço direito, muitas vezes tentou, enfim, temperar algumas atitudes mais enérgicas do Papa Pio XI. Para o Papa Pio XI, a ação católica é a participação dos leigos no apostolado hierárquico. Para Pio XII, era a colaboração dos leigos no apostolado hierárquico. Parece uma diferença pouco significativa, mas encerra, de facto, um pensamento diferente. Não é? Aquilo que se queria valorizar, de facto, a ação católica como uma espécie de guarda avançada, mas ao serviço da hierarquia. Muito bem. Esta é difícil para uma leiga contra-argumentar. E, de qualquer dos modos, o Dr. Gabriel estava com uma sinopse, uma síntese tão orientada e integrada daquilo que vai ser a sua preleção na próxima quarta-feira, que o melhor mesmo foi ouvirmos do princípio e pelo meio e pelo fim. Acho que é um trabalho extremamente interessante e esclarecedor, mas é apenas ainda vamos ter mais um conferencista. Dr. Gabriel, agradeço-lhe imenso a participação. Vamos de facto deixar e continuar a divulgar estas conferências para que saberes como estes possam passar e ir sendo semeados. Mas Cristina ou Luísa, para quarta-feira também, para as conferências de A a Z, vamos também ter a oportunidade de falar sobre Cinefórum. É um outro dos temas e o Cinefórum vai trazer-nos o professor Carlos Valente. Qual das duas? Cristina, está a olhar para mim? Cristina? Sim. Nós este ano também tivemos a preocupação de, em cada uma das sessões, se tratar um tema de caráter cultural mesmo, portanto qualquer coisa que tenha a ver com literatura, com teatro, com cinema, com música, portanto uma das sessões terá sempre este lado, a outra tem a ver mais com o evento do mês, como é o caso que o Gabriel sinalizou bem. Estamos em janeiro e é por isso que ele vem falar da ação católica, e depois em fevereiro teremos o recolhimento do Bom Jesus da Ribeira e o Teatro Experimental do Funchal, respectivamente pelo Dr. Jorge Moreira e pelo Eduardo Luiz. Lá está o teatro. Alguém vai falar de um grupo de teatro. Depois, em março, temos a Luísa, que surpresa, a falar do Baltasar Dias, propriamente dito. E depois, como também março é o mês em que o teatro faz 130 anos de existência. E é também o mês do teatro. É também o mês do teatro, e portanto são duas conferências dedicados ao teatro. O outro é a Casa da Ópera, que será da responsabilidade do nosso colaborador mais próximo, Carlos Barradas. Depois, em abril, teremos o Cinema na Madeira, da Ana Paula Almeida, e o Carlos Varela, a personagem, não é? Carlos Varela, pela própria viúva dele, a Maria José. Depois, em maio, teremos a professora Lígia Brazão com jogos tradicionais madeirenses, e o Luís Eduardo Nicolau com o anticlericalismo. Em junho teremos a Cláudia Faria a falar de diarística e a Ana Salgueiro a falar de Cabral do Nascimento. E em julho teremos uma evocação de Maria Aurora Carvalho pela Carla Costela Lopes e o professor Breme, que vai falar do perfil genético dos madeirenses. E mais não digo, o resto fica para setembro. Fica para setembro. Significa que em agosto há uma pausa. Em agosto há uma pausa. É um mês de pausa da maioria dos madeirenses. Eles também saem e... Sim, vai toda a gente de férias. Se calhar, se fizéssemos, o público seria escasso. Portanto, outra programação e por isso resolvemos parar. É um mês para as pessoas descansarem. Sim. E depois em setembro virem com fome de cultura. Como dizia o Padre António Vieira, a cultura é a origem de é a fome que está na origem de todas as fomes. Por isso, depois em setembro voltamos a alimentar a cultura. Muito bem.
Muito bem, estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Falarmos então, ou melhor dizendo, estamos então a falar com Cristina Trindade, Luísa Paulinelli e também com Gabriel Pita, o Dr. Gabriel Pita, a propósito da sua conferência Ação Católica que vai acontecer na quarta-feira. Também conjuntamente com esta conferência há uma outra, do Sr. Carlos Valente, Cinefórum. As conferências são, como já se disse, um encontro entre investigadores culturais, académicos e a comunidade em geral. Aqui já explanamos esse assunto e se calhar agora e aproveitam para fazer referência a algum assunto que tenha ficado por referir relativamente às conferências de A a Z, mas retomarmos aquela outra questão, essa de que há uma abertura maior nos últimos tempos entre a universidade, as universidades, os institutos de investigação e a comunidade, algo que parece ser paralelo a essa abertura que também se verificou com os museus. Uhum. Exatamente, eu acho que tudo tem muito a ver também com uma maior capacidade da própria população, uma maior educação por parte da população que em Portugal, em termos de competências, tem vindo a aumentar, e por isso as pessoas, também há muito mais pessoas que estão disponíveis para a cultura, para o saber, para a investigação. Mas e paralelamente também eu gostava de dizer que é verdade que as universidades têm tido essa preocupação, mas o dicionário enciclopédico da Madeira não é de autoria exclusivamente universitária. Este dicionário tem como autores gente das mais variadas idades, formações, profissões e interesses, etc. Nós temos muitos jovens investigadores que estão a colaborar connosco, e obviamente esses requerem alguma supervisão e algum acompanhamento, mas é assim que se cresce e é assim que se aprende. Depois temos muita gente doutorada, sim senhora, que dá aulas em universidades, mas muita gente simplesmente licenciada ou nem sequer licenciada. Para nós o que interessa é que dominem as áreas que são a sua especialidade e consigam produzir um texto sobre isso. Portanto, é um bastante mais democrático, digamos assim, o projeto, quer em termos dos colaboradores, quer em termos do público a que se destina, que é também na nossa ambição total. Sim, aliás, há uma vertente do nosso projeto, e eu agora ia falar acerca até disso, que está destinado aos mais jovens, porque além do dicionário enciclopédico, nós temos um projeto que é o Mais Madeira, que é o dicionário enciclopédico infanto-juvenil, chamamos-lhe assim, mas que são várias histórias dedicadas aos jovens, nas áreas relativas das áreas relativas de estudo do dicionário enciclopédico. Portanto, saiu um da economia da Madeira, chamado Os Tesouros da Ilha, sobre o açúcar, o vinho, e depois outros produtos menos conhecidos, como as madeiras, os laticínios, etc. E depois estamos a preparar o próximo, que é sobre o urbanismo, que se chamará Das Casas Palhaças aos Palácios. E por isso nós tentamos que este conhecimento não fique de facto como antigamente nas instituições de investigação, nas fundações, nas universidades ou nas academias, e que fique entre as quatro paredes. Pelo contrário, o conhecimento, para se produzir, ele tem que ser primeiro comunicado, incentivado, que é para se produzir mais conhecimento. E é por isso que este projeto, como estas conferências, são abertas a todos. São projetos assim alargados e em termos até geracionais, são intergeracionais. E são projetos que, claro, continuam a desenvolver-se também pela quantidade de informação que encerram. Sim, a informação que foi desenterrada, digamos assim, para se fazer este dicionário é perfeitamente brutal. Porque nós podemos tomar como comparação, quando celebraram os 500 anos da descoberta da Madeira, foi publicado o Dicionário Madeirense, que tem 3 volumes
e eu julgo que juntos andarão nas 1000 páginas. Penso eu. Assim, não fiz estas contas, mas enfim, é 300 páginas cada um, mais ou menos. Neste momento nós temos 10.000 páginas. Portanto, penso que a comparação entre estes números poderá ser reveladora do quanto mais avançou o conhecimento que a Madeira tem de si própria. Muito bem, estamos a cerca de 9 minutos do sinal horário das 17 e estamos a conversar com Cristina Trindade, Luísa Paulinelli, elas que estão afincadamente na organização, não só, mas também das conferências do Teatro Madeira de A a Z e que disponibilizaram um pouco de 18 e que recomeça já na próxima quarta-feira, pelas 18 horas, tem entrada gratuita no Teatro Municipal Baltasar Dias, às 18 horas. Reiniciam-se então as conferências do Teatro Madeira de A a Z com Gabriel Pita a falar sobre a ação católica e Carlos Valente a falar sobre o Cine Fórum. Luísa, Cristina, para terminar, este é um trabalho desde o dicionário ao Mais Madeira, às conferências Madeira de A a Z, é um trabalho que envolve, por certo, uma equipa enorme, como há pouco referia a professora Cristina, mas também instituições variadas. Sim, exatamente. Neste caso, por exemplo, das conferências, nós contamos com o apoio do Teatro Baltasar Dias. Devo dizer que nos receberam como se o teatro fosse a nossa casa e é bom que a gente se sinta em casa no teatro, porque o teatro é, no fundo, o lugar do desenvolvimento da vida, não é? No palco, e por isso é de facto um lugar de convivência. E a doutora Sandra e a doutora Sandra Nóbrega e a doutora Catarina Faria têm feito de tudo, de facto, para que sintamos que o teatro é o lugar do encontro. É o lugar do encontro. Depois temos outras instituições, como a própria universidade e as várias outras instituições como escolas, fundações, centros de investigação. Temos o Centro de Investigação do CLEPUL, que nos apoiam, porque de facto estes projetos são muito grandes, e este tem algo que eu acho que é particularmente importante, é que ele não reside só aqui na Madeira, como disse a minha colega Cristina, ele envolve instituições do continente e também internacionais, o que faz com que o projeto vá muito para além do conhecimento na ilha, no arquipélago. Ele é um conhecimento da Madeira que é estimulado fora também da Madeira. Portanto, pedimos a investigadores que estão fora para procurarem e investigarem sobre a Madeira. E isso é extremamente importante. Eu não sei se a Cristina... Não, só queria acrescentar que é a ideia do dicionário, e também algumas coisas até já estão online, porque parte das entradas que nós produzimos já estão neste momento disponibilizadas no site do Aprender Madeira, portanto já quem quiser pode lá procurar sobre assuntos diversos. Algumas coisas já estão disponíveis, e também terá uma versão em inglês e uma versão em espanhol, em castelhano, de forma a atingir sobretudo os países de destino da diáspora madeirense, portanto, que falam sobretudo inglês ou espanhol, ou seja, é também um projeto que tem essa ambição de alcançar os madeirenses espalhados pelo mundo fora. Estamos praticamente no final. Queria agradecer ao Dr. Gabriel Pita a sua presença em estúdio e o ter-nos dado a conhecer alguns dos assuntos que vai abordar na sua conferência sobre a ação católica. Quanto à Cristina e à Luísa, penso que abordamos ou explanamos de forma genérica e para suscitar o interesse e a curiosidade em quem nos ouve relativamente àquilo que vai acontecer ao longo deste ano no teatro. Estamos a falar de uma conferência por mês. Uma vez por mês, 2 conferências de cada vez. Cada vez que vamos ao teatro temos a possibilidade de ver logo 2 temas, de ouvir falar de 2 temas nas conferências de A a Z. Resta-me então agradecer muito a presença de ambas, desejar as maiores felicidades para o projeto, para o dicionário, enfim, e para particularmente estas conferências do Teatro Madeira de A a Z, e contar convosco numa próxima oportunidade com outros assuntos, ou revisitando de novo estas conversas que
vão passar ao longo deste 2018 pelo Teatro Municipal Baltasar Dias. A 5 minutos do final vai regressar a música na Avenida do Mar. Avenida do Mar, com Celina Pereira. O regresso a casa, final de tarde, é mesmo aqui, na 88.8 FM.